Ezequiel capítulo 40. Tigual. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. 2. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem cujo parecer era como o parecer de cobre tinha um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. 4. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque a fim de te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. 5. E eis um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 covados, cada covado de um covado e um palmo, e mediu a largura do edifício de uma cana e a altura de uma cana. 6. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral de uma cana de largo. 7. E cada camarinha era uma cana de comprido e outra cana de largo, e entre as camarinhas havia 5 covados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, era de uma cana por dentro. 8. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro de uma cana. 9. Então mediu o outro alpendre da porta de 8 covados, e os seus pilares de 2 covados, e o vestíbulo da porta por dentro. 10. E as camarinhas da porta do caminho para o oriente eram 3 desta e 3 da outra banda. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares desta e da outra banda tinham a mesma medida. 11. Mediu mais a largura da entrada da porta de 10 covados, e o comprimento da porta 13 covados. 12. E o espaço de diante das camarinhas era de 1 covado, e de 1 covado o espaço da outra banda. E cada camarinha tinha 6 covados de uma e 6 covados da outra banda. 13. Então mediu a porta desde o telhado de uma camarinha até o telhado da outra, 25 covados de largo, porta contra porta. 14. Também fez pilares de 60 covados, a saber, para o pilar do atril em roda da porta. 15. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 covados. 16. Fez também janelas de fechar nas camarinhas e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmas. 17. E ele me levou ao atril exterior, e eis que havia nele camaras, e um solhado que estava feito no atril em redor. 30 camaras havia naquele solhado. 18. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava debaixo. 19. E mediu a largura da dianteira do atril interior, por fora, 100 covados da banda do oriente e do norte. 20. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no atril exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. 21. E as suas camarinhas, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. 50 covados era o seu comprimento, e a largura 25 covados. 22. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmas eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subiam a ela por 7 degraus, e os seus vestíbulos estavam diante delas. 23. E estava a porta do atril interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 covados. 24. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. 25. E tinha também janelas em redor dos seus vestíbulos, como estas janelas. 50 covados o comprimento, e a largura 25 covados. 26. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos diante delas, e tinha umas palmas, uma de uma banda e outra da outra banda nos seus pilares. 27. Também havia uma porta no atril interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 covados. 28. Então me levou ao atril interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. 29. E as suas camarinhas, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos.
O comprimento era de 50 covados e a largura de 25 covados. 30, e havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 covados e a largura de 5 covados. 31, e os seus vestíbulos estavam no atril exterior e tinham palmas nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. 32, depois me levou ao atril interior para o caminho do oriente e mediu a porta conforme estas medidas. 33, como também as suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas, e tinha também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 covados e a largura de 25 covados. 34, e os seus vestíbulos estavam no atril de fora. Também havia palmas nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. 35, então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. 36, as suas camarinhas, os seus pilares e os seus vestíbulos. Também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 covados e a largura de 25 covados. 37, e os seus pilares estavam no atril exterior. Também havia palmas nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. 38, e a sua camara e a sua porta estavam junto aos pilares das portas onde levavam o holocausto. 39, e no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. 40, também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 41, 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda, aos lados da porta 8 mesas sobre as quais imolavam. 42, e as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 covado e meio, e a largura de 1 covado e meio, e a altura de 1 covado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. 43, e as pedras do lar eram de 1 palmo de grossura, postas na casa em redor, e sobre as mesas a carne da oferta. 44, e fora da porta interior estavam as camaras dos cantores, no atril de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. 45, e ele me disse: esta camara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. 46, mas a camara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. 47, e mediu o atril, o comprimento de 100 covados e a largura de 100 covados quadrado, e o altar estava diante do templo. 48, então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 covados de uma banda e 5 covados da outra, e a largura da porta 3 covados de uma banda e 3 covados da outra. 49, o comprimento do vestíbulo era de 20 covados, e a largura de 11 covados, e com degraus pelos quais se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra.